Preciosa, que maravilha você aqui para mais um vídeo desse projeto maravilhoso do coração de Deus para o seu coração, projeto MNE, mergulhando nas escrituras, onde a gente está ensinando a Bíblia de forma diferenciada, completa, muito facilitada para as nossas crianças. E hoje nós vamos entrar na lição 3 de Juízes, que o título, claro que você já deve ter visto, Gideão, um juiz que tinha medo. O objetivo dessa lição é ensinar que Deus, sendo nosso Criador, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece quais são os nossos pontos que nós temos maior dificuldade, mas mesmo assim Ele nos chama para uma missão e nos torna fortes, nos torna corajosos. Basta nós entregarmos a nossa vida a Ele para realmente deixá-lo fazer a sua vontade através das nossas vidas. Então, já tô aqui com o meu planejamento aberto. Se você ainda não tem o seu e-book de planejamento mensal de aulas para o Ministério Infantil, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo todos os links dos e-books já estudados por aqui pelo canal e tenho certeza que é bênção para sua vida. Como sempre, o link de Juízes vai estar aqui na descrição, é só você clicar ali e pegar o seu e-book também e ter essas aulas totalmente planejadas. Então, sem perca de tempo, vamos começar. Sempre, tá? A história do livro aqui de Juízes é um alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo do povo de Israel em relação à sua fé com Deus. Então, ora eles estavam com Deus, ora eles estavam adorando a outros deuses e fazendo tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Aqui na história de Gideão, nós entramos na parte aonde acabou ali o governo da juíza Débora, junto ali toda aquela história que eles venceram os inimigos deles, Deus deu paz pro povo, só que agora essa saga continua. Então o povo de Israel novamente faz o que desagrada a Deus e Deus permite então que agora os midianitas se levantem contra o povo de Israel e dominem o povo de Israel, massacre o povo de Israel. Os midianitas, eles eram um povo tão forte, faziam coisas tão ruins que o povo israelita tinha medo, dos midianitas. Os midianitas destruíam as colheitas do povo de Israel, eles matavam seus animais, matavam suas ovelhas, vacas, jumentos, eles vinham realmente com poder de destruição sobre os israelitas e o povo de Israel não podia com eles, eles eram um povo muito forte. Mas você lembra que eu acabei de falar? Deus permitiu que o povo midianita se levantasse contra o povo de Israel. Por quê? O povo desagradou a Deus e sempre que nós não buscamos a vontade de Deus na nossa vida, Deus permite que nós fiquemos ali, ó, livre. A Deus dará, costumo dizer, não sei como que é na sua terra, mas a gente fica ali livre realmente para viver a nossa vontade. Só que a nossa vontade, ela não é boa, nem perfeita e nem agradável quanto é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é isso que nós precisamos ter, o discernimento e a escolha de querer viver as escolhas de Deus na nossa vida. O povo aqui de Israel não quis viver a vontade de Deus e por infinitas vezes eles se contradiziam com as suas próprias escolhas mesmos, porque ora eles falavam que queriam a Deus e no mesmo instante eles se perdiam ali nas suas escolhas, se deixando levar pelas oportunidades do mundo que o mundo lhe dava lá fora. Então, depois de tanto sofrer aqui massacrado na mão dos midianitas, eles pediram socorro a Deus. E você acha que Deus ajudou eles? Claro que Deus ouviu a sua oração, mas Deus os lembrou que eles estavam vivendo isso porque simplesmente eles não quiseram ouvir a Deus e que Deus que tinha sim mandado o povo para destruir eles. Só que na infinita misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus totalmente misericordioso, Deus atende a oração do povo e agora ele levanta outro homem, outro juiz, para realmente se posicionar diante de Deus sobre os homens, para ir na guerra contra os midianitas e assumir essa batalha, ganhar essa batalha e trazer paz novamente para o povo de Israel. Esse homem aqui se chama Gideão. Gideão, ele era um homem comum, como eu e você somos, e essa é a parte que você pode trazer para as crianças, ressaltando as características de Gideão que eram tão frágeis quanto nós. Por exemplo, Gideão tinha medo, Gideão não se achava capaz. Quantas vezes eu e você nos encontramos nessa posição de se achar fraco, incapaz ou ter dúvida se realmente fomos chamados para viver tamanha grandiosidade dos planos que Deus tem na nossa vida? Às vezes a gente se acha também nesse papel.
Gideão, ele se achava o menor da sua casa e uma pessoa sem importância para liderar o povo de Israel. Quem ele era para tomar a frente do povo e liderar o povo em uma batalha? Então, Gideão tinha esse pensamento, ele não se achava capaz, assim como nós muitas vezes. Porém, Deus o encorajou e disse que estava com ele. Não é diferente nos nossos dias. Quantas base bíblica, tá? Quantos versículos, quantas vezes Deus nos falou: ser forte, ser forte, ser forte. A frase seja forte e corajoso é encontrado em vários livros, vários trechos das escrituras, para nos lembrar que realmente nós precisamos ser fortes e corajosos, porque Deus está conosco. Aqui, Deus fala com Gideão que está com ele, que não era para ele ter medo, mas mesmo assim Gideão continua não acreditando que ele realmente era capaz dessa missão. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer provas com Deus. Só que todas as provas que Gideão pede para Deus, Deus vai lá e responde e lhe mostra que sim, que estava com ele. Eu não vou entrar no mérito aqui das provas que Gideão fez, para o vídeo não ficar muito extenso, porque o foco aqui é mostrar que Gideão era um homem comum como eu e você, mostrar a ênfase em que o povo de Israel se encontrava e trazer o objetivo dessa lição, que é mostrar que sim, quando Deus chama, Deus capacita. Mas ali em Juízes 6, 36 ao 40 vai falar sobre as provas que Gideão fez. Então, se você tiver tempo com as suas crianças, se a sua aula não for uma aula muito extensa, se você conseguir manter a atenção das suas crianças na longa história, porque a lição de hoje é longa, se você conseguir e quiser, mostre pra eles, ou você pode dar de tema pra eles, dá um pedacinho de algodão. Olha a parte dando ideia aqui pra você. Dá um pedacinho de algodão ali pra eles levarem pra casa, pra aguçar a curiosidade deles. Que prova que Gideão fez que tem um algodão, por exemplo? E aí, manda eles lerem ali, manda eles te mandarem um videozinho gravando depois, pede ajuda da mamãe e do papai, vai ser bem bacana também. Mas voltando aqui, depois que Gideão fez essas provas com Deus e que ele realmente entendeu que Deus estava com ele e que ele foi sim escolhido para essa missão muito importante de tirar o povo de Israel das mãos dos midianitas, ele então se posiciona. Olha aqui o segredo para nós que somos líderes, que estamos à frente de um trabalho tão maravilhoso quanto esse das crianças, de guiar os seus corações ao coração do Senhor. Aqui, Gideão, ele se posiciona depois que ele... Não é errado você ter dúvida se você foi chamado a estar no Ministério Infantil, se você tá fazendo a coisa certa, se você realmente foi escolhida por Deus. Não é errado você ter esse tipo de dúvida. Dobre o seu joelho, faça a prova com Deus, peça que Deus te esclareça se você realmente foi chamada a isso. Eu recebo muitos comentários pedindo sobre essa questão, como eu sei se eu fui chamada. Então eu falo com muitas tias do Ministério Infantil que ainda tem essa dúvida. E aqui se encaixa perfeitamente, porque as nossas crianças também, muitas vezes elas ainda não têm o discernimento daquilo que elas foram chamadas a fazer. E não é errado, a gente precisa sim buscar a vontade de Deus e entender qual é a pura vontade de Deus para nossa vida. E quando entendemos se realmente estamos no lugar certo, fazendo aquilo que Deus nos chamou, precisamos nos posicionar, assim como Gideão fez. Gideão se posicionou, ele reuniu então os soldados e começaram a caminhar em direção ao acampamento dos midianitas. Toda essa história está descrita ali em Juízes capítulo 6. Porém, Deus disse para Gideão que ele tinha gente demais para ir nessa guerra, e esse exército não poderia derrotar o exército midianita, porque eles tinham muita gente. Deus não deixaria que Gideão vencesse o povo midianita com o tamanho do exército que ele estava, porque senão eles iam arrotar para todo mundo que eles eram os campeões e que eles venceram os midianitas na força do seu braço. Deus não bota a mão naquilo que nós somos capazes de fazer. Aqui, Deus queria mostrar para Gideão que a vitória que Deus traria seria em nome dele, não no nome do povo, e muito menos no nome de Gideão. Então, Deus mandou que Gideão dispensasse um pouco de pessoas dali. Algo que me chama bastante atenção aqui também é que, não tá no seu e-book, tá? Mas é que, agora aqui falando, eu tava raciocinando que Gideão, ele se posicionou da forma tão correta que ele chamou o exército, ele juntou o exército para a batalha e ele conseguiu unir as pessoas, ele conseguiu juntar tanta pessoa para essa guerra que Deus falou, não, peraí, é demais, manda ir embora. Gideão usou estratégias corretas para chamar o povo. Hoje nós líderes, nós precisamos saber, e isso serve para mim também, nós precisamos saber aprender a usar estratégias
corretas para que nós consigamos manter a nossa equipe também unida em prol do mesmo propósito, em prol do ministério infantil. Aqui Gideão, ele uniu todo esse exército aí e Deus acabou falando que era gente demais, que era para ele liberar pessoas. Então Gideão libera as pessoas que estavam com medo. Eu imagino que Gideão vai lá e fala: galera, olha aqui, sei que vocês vieram aqui, mas é o seguinte, ó, tem gente demais, Deus tá soprando aqui no meu ouvido, ó, que tem gente demais, que a gente não vai vencer essa batalha com tantas pessoas assim. Então, vamos fazer o seguinte, ó, quem tiver com medo agora, essa é a hora de assumir o medo aí, ó, os medrosos podem voltar para casa. E nessa atacada aqui, 22 mil homens voltaram para suas casas. Mas Juízes 7, versículo 3, vai falar que ainda 10 mil ficaram. Então pensa, Gideão juntou 32 mil homens. O exército de Gideão, eles eram 32 mil homens. Na ordem ali para os medrosos irem para casa, 22 mil homens saíram, ainda ficaram 10 mil. E Deus fala o quê, Gideão? Libera a pessoa ainda, dá a instrução aí, ó, para eles, assim, 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 porque tem gente demais e não vai ser com esse número tão grande que vocês vão vencer o povo. Então, a ordem agora era para eles irem até o riacho beber água, e aqueles homens que se ajoelhassem para beber água com as mãos deveriam ser separados para ir para a guerra. Pensa, é a posição de se ajoelhar e ajuntar a água para beber. Não era o ato desesperado de se jogar lá e começar a beber água que nem um cachorro. Essa minha versão aqui, a NTLH, tem a palavra cão, né? Aqui, ó. Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados daqueles que se ajoelharem para beber. Então Deus queria para essa guerra realmente aquelas pessoas que estivessem ali com o propósito de estar precavidos contra tudo que pudesse acontecer, tá? Então imagina, nessa ordem aí, apenas 300 homens restaram com Gideão. E agora Gideão e os 300 homens vão para uma guerra contra os midianitas, que eram um exército numerosíssimo, muito maior que eles, muito mais forte que eles. Será que Gideão e apenas 300 homens venceriam essa guerra? Então, Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Olha a organização desse líder. Ele organizou esses homens em 3 grupos e deu uma ordem para eles. O que acontece? Eles deveriam ir de noite, olha a estratégia. Eles deveriam ir de noite ao acampamento do inimigo. E quando Gideão e o seu grupo, pensa, eles estão divididos em 3 grupos, tá? 100, 100, 101 com Gideão. Acho que é, né? 101 com Gideão. Eles deveriam ir de noite ao acampamento do inimigo. E quando Gideão e o seu grupo tocassem as suas cornetas, os outros homens deveriam cercar o acampamento, também tocando as suas cornetas e gritando: pelo Senhor e por Gideão! Pelo Senhor e por Gideão! Essa era a ordem. Vai dar certo? Claro que vai! Foi Deus quem mandou eles fazerem isso. Um pouco antes da meia-noite, o povo todo atento, sabendo o que tinha que fazer, porque eles ouviram atenciosamente a ordem do seu líder. Gideão e seus homens chegaram bem pertinho do acampamento inimigo e começaram a tocar as cornetas, quebrando seus jarros que eles levavam, acendendo as suas tochas e começando a gritar: uma espada pelo Senhor e por Gideão! Uma espada pelo Senhor e por Gideão! E isso foi o que eles fizeram quando chegaram ali no acampamento. Agora preste atenção, eles seguravam com uma mão, tá? Com a mão direita a corneta, com a mão esquerda a tocha acesa. Então, e mais a sua voz. Então pensa, eles tinham uma arma, 2 armas, 3 vozes, a sua voz, né? A terceira arma. Então eles seguravam com a mão esquerda a tocha acesa para clarear, porque eles estavam indo à noite. Com a outra mão eles seguravam a sua corneta e ainda eles tinham a sua voz para gritar: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Outras versões falam pelo Senhor e por Gideão, ou uma espada pelo Senhor e por Gideão. Essa foi a estratégia de guerra que o Senhor deu para Gideão. Eu deixei uma imagem ali bem bacana para você entender. Eles ali com a sua tocha correndo, com a sua corneta e gritando: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Pensa, 300 homens com 300 tochas acesas, 301, né, com Gideão, com 301 tochas acesas, mais a corneta, mais a sua voz. Quando o povo midianita, que calculo eu que estavam dormindo, são pegos de surpresa, cada homem
deve ter se acordado, no mínimo dos mínimos, muito assustado, perguntando o que tá acontecendo aqui. Cada um dos homens de Gideão, então, ficou parado no lugar em volta do acampamento, enquanto o exército inimigo, pensa só, o povo de Israel se posicionou em volta do acampamento, enquanto o exército inimigo se assustou com o tamanho barulho, e eles começaram a fugir, gritando. Eles começaram a fugir do povo israelita sem nem sequer saber o que estava acontecendo. Eles apenas começaram a fugir. Então, quando eles começaram a fugir, os outros homens da tribo de Israel foram chamados para ajudar nessa perseguição. Agora, no papel de fuga, o povo midianita fugindo, o povo israelita vai atrás e vai acabar com todos eles, massacrando o povo inimigo. E certo que Deus deu vitória para o povo israelita apenas com 300 homens, suas tochas, suas cornetas e a sua voz. E a terra ficou em paz por quanto tempo? 40 anos de paz. Depois dessa batalha que o povo israelita venceu os midianitas, eles tiveram um período de 40 anos de paz, enquanto Gideão viveu. Essa história, ela nos ensina muitas lições, algumas eu falei aqui que nem tá ali no e-book, mas ela nos ensina muitas lições. E eu sempre digo aqui pra você, prof do Ministério Infantil, líder do Ministério Infantil, seja tão sensível ao Espírito Santo a ponto de que quando você estiver preparando essa lição, que tá pronta aqui pra você, quando você estiver estudando essa lição desse planejamento, que você seja tão sensível ao Espírito Santo que você esteja atenta às necessidades espirituais das suas crianças. Pode ser que na hora que você estiver estudando essa lição, Deus traga a você o discernimento de outra chave que você precisa ministrar na vida das suas crianças. Aqui eu falei muitas lições, mas essa história nos ensina que assim como Deus deu força para Gideão, que nem se achava capaz de liderar uma guerra, ele se sentia incapaz, ele tinha medo. Assim como Deus ensinou ele a confiar em Deus e ajudou ele a ser corajoso, Deus ajudou ele a ser corajoso, Deus também pode nos ensinar a vencer muitas situações em que talvez nós também pensamos que não temos tanta força ou valentia ou ousadia para enfrentar. Com Gideão nós aprendemos que ser fraco, ter medo não é um obstáculo para Deus trabalhar na nossa vida, se nós nos colocarmos à disposição de ouvir a voz de Deus. Versículo para memorizar, Hebreus 13:6, que diz assim: portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Versículo mais que perfeito para essa lição. Declare com essas crianças. Olha só, se você tiver velas, acenda velas. Claro, dependendo da idade da sua criança, aí tem a cautela. Mas acenda a vela com essas crianças para simbolizar a tocha. Uma corneta, não sei, pode ser algum outro instrumento que vocês tenham ali. Ou faz uma corneta de brinquedo para eles, com aqueles rolo, sabe, de papel higiênico, até mesmo uma régua, quer ver, ó, tem uma régua aqui, uma régua, ó, finge que é, e a velhinha, a criança vai amar, e grita lá, portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer? Lindo demais. Pregue essa verdade no coração da sua criança. Na lista de ideias, eu deixei ali pra você uma opção de dinâmica, tá? Se esconder e fugir de uma situação ou pedir coragem e sabedoria para Deus para conseguir resolver essa situação. Então eu deixei ali para você a ideia de um recurso dos corações, enfim, dá uma olhada ali no seu e-book que vai ser bem bacana. Essa ideia do coração é algo para você mostrar para a criança que o coração é o mesmo, por isso que tem que ser o coração do mesmo tamanho. O coração é o mesmo, o que muda é o sentimento que está ali dentro, ou o medo que está ali dentro dominando, a ansiedade, o que está dominando esse coração? Realmente é o lado obscuro ou é o lado do coração que tem Deus e que Deus é capaz de estar ali limpando tudo aquilo que não agrada a Ele? Então o coração, essa dinâmica do coração aqui é espetacular e como todas as lições, tá? Cada atividade aqui, cada dinâmica que eu coloco pra você, cada ideia aqui é realmente pensado pra essa lição, com o objetivo realmente de fixar esse aprendizado no coração da sua criança, tá?
Deixei ele pra você dar uma olhada, maravilha, vai ser muito fácil pra você fazer. E pra tarefa, claro, né, deixei ali pra você a opção de você decorar um vidro transparente com tochas, cornetas. Tem algumas imagens que eu deixei ali pra você também, se você quiser imprimir, pra você pintar com as suas crianças e colar nesses vidros. Você pode ou fazer para cada criança um vidro, e aí você tem que se programar antes, por isso que o planejamento aqui é antes, tá? Você tem que se programar para pedir que cada criança traga um vidro. Isso você pode pedir umas 2 semanas antes, porque daí a criança que não veio, por exemplo, um domingo antes dessa lição, mas veio 2 domingos atrás, então o vidro dela já estaria reservado, por exemplo. Então se programe bem antes. Peça um vidro para cada criança, e aí cada criança vai decorar o seu vidro. Depois você vai ensinar elas a fazer esse vidro como um vidro de oração, por exemplo, tá? Decorado ali com as tochas, para elas lembrarem realmente da história de Gideão, que se Deus capacitou Gideão e 300 homens a vencer uma guerra com uma corneta, uma tocha e a sua voz, Deus também nos capacita a vencer as nossas batalhas. Você pode ou deixar exposto um na sala de aula também, ou fazer essa opção aqui de cada criança levar o seu para casa, que eu acredito que seja maravilhoso, essas crianças vão amar. Deixei ali também uma outra opção para você fazer uma oração em voz alta com as crianças e proclamar ali, enfim, faça tudo passo a passo ali que vai ser incrível. Essas crianças jamais vão esquecer essa palavra que você vai ministrar no coração deles. A parte do finalizando, que é de praxe aqui nos nossos e-books de planejamento, as perguntinhas para você finalizar a sua lição. Preciosa! Essa foi a nossa lição número 3 de Juízes. E agora, a próxima lição, a gente vai mesclar aqui o livro de Juízes com o livro de Ruth. E eu espero você na próxima aula. Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo.